Olá, meus amigos. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu venho nesta manhã mais uma vez trazer um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus já fez na minha vida e que Deus também quer fazer na sua vida. Gostaria de convidar você para pegar a sua Bíblia, para ler juntamente comigo a palavra do Senhor. Hoje estarei trazendo uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 3, para ver o que é que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã. Gostaria que você meditasse na palavra do Senhor juntamente comigo, que parasse um pouco, que desse atenção à palavra do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, Ele quer falar através da palavra dEle. Ele fala conosco através da Bíblia Sagrada. E se nós pararmos para dar crédito à palavra do Senhor, se nós pararmos para ouvir a voz do Senhor, temos a certeza de que o nosso Deus, Ele ouve e Ele responde àqueles que clamam a Ele. E a palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos, aqui diz Salmos de Davi. Tem assim um subtítulo que nos diz: Davi confia em Deus na sua adversidade. É o nosso dever confiar em Deus em todos os tempos. Na bonança, na tribulação, em qualquer coisa que nós estiver passando, nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele pode nos livrar. E a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o povo. Seja a tua bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui diante de uma palavra, de um Salmos ali que fala sobre Davi, os Salmos de Davi. E aqui, como nós observamos, esse subtítulo que vem: Davi confia em Deus na sua adversidade. Quando a Bíblia nos diz assim, nesse subtítulo, aqui podemos ver, podemos crer que Davi ali estava passando por uma adversidade tão grande. Talvez Davi ali nem sabia como ia escapar dessa adversidade, o que iria fazer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi, mesmo na sua adversidade, ele confiou em Deus. E é o meu dever, é o teu dever confiar só em Deus. Porque só Deus, Ele é quem livra, Ele é quem guarda o ser humano, Ele é quem nos ajuda nas lutas, nas tribulações, nas adversidades. Então a nossa fé tem que ser no Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos fazer como Davi. Precisamos confiar em Deus. Precisamos clamar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz, né, nos Salmos de Davi, no Salmos 3, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Davi ali estava falando para Deus. Orar, falar com Deus é contar a sua situação, como você está, o que você está vivendo, como a sua vida está sendo, é assim. E Davi ali começou a falar para Deus que os inimigos dele tinham se multiplicado. Senhor, como são muitos os meus adversários. Creio eu que Davi ali começou a expor as perseguições, tudo que estava acontecendo. Meu amigo, minha amiga, nós também estamos vivendo num tempo assim. Nessas adversidades, quem sabe como Davi passou, hoje estamos nós passando. Estamos enfrentando essa pandemia, estamos aí enfrentando quantas coisas estamos enfrentando. Mas se eu e você confiar em Deus, crer em Deus, sabendo que Deus vai nos livrar,
que Deus vai nos guardar, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E aqui diz, são muitos que se levantam contra mim. Davi estava falando para Deus, Deus se multiplicou, os meus adversários são muitos, são enormes. Quem sabe nesse dia de hoje você está dessa maneira, pensando que há tantas coisas na sua vida, talvez um problema de saúde, talvez um problema na família, talvez você tenha também questionado assim, Deus, são muitas as minhas adversidades, Deus, são muitas as minhas lutas, mas eu quero falar que Deus, ele ouve o ser humano. Deus, ele está do lado da humanidade. Deus já provou o amor por nós. Então Deus, ele quer tão somente que o povo clame a ele, que o povo se arrependa. Se eu e você nós pegar a Bíblia Sagrada e nós meditar nos Salmos de Davi, nós podemos ver lá que Davi pecou também, que Davi errou, que Davi fez coisas erradas. Mas Davi também, ali ele reconheceu que ele tinha errado, ele se humilhou diante de Deus e a Bíblia nos diz que Deus perdoou Davi. Então é necessário que o homem, ele se arrependa. É necessário que eu e você, que nós nos arrependemos de coisas que nós façamos que não agrada a Deus. Davi, ele fez. Nós não admiramos o pecado de Davi, mas nós admiramos a humildade de Davi de chegar diante de Deus e reconhecer que ele tinha errado e que ele precisava do perdão de Deus. E quando Davi ali, ele se humilhou, chegou para Deus, Deus, eu errei, eu pequei, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo que não te agradava. A Bíblia diz que Davi foi perdoado. Então o nosso Deus, ele é um Deus que ele perdoa. Ele não importa o que o homem tem feito, mas se o homem arrepender humildemente nos pés do Senhor, ele é quem perdoa. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, né? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi ali começou a contar a história dele. Deus, eu pequei, Deus, eu errei, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitos dizem aí que eu não tenho mais jeito, que não tem mais conserto, que o Senhor não me perdoa. Quem sabe alguém também já não tem falado assim. Ah, mas fulano anda dessa maneira, fulano tá desse jeito, ali não tem mais jeito. Mas Deus diz que ele tem um jeito para mim e para você. Se eu chegar a Deus, se eu fazer como Davi, reconhecer que eu errei, chegar diante de Deus, Deus vai perdoar a mim e a você. Mas tu, Senhor, és um escudo para a minha glória e exalta a minha cabeça. O Senhor, nosso Deus, ele é um escudo para mim e para você. Ele é quem nos guarda, só ele é quem nos perdoa, é quem nos livra das coisas que estão acontecendo e das que ainda vão acontecer. A Bíblia diz que ainda vai vir muitas coisas ainda. Então Deus é um escudo. Aquele que está nesse escudo, o Senhor é quem ajuda. O Senhor é quem ajuda na adversidade, nos ventos que vem o contrário para derrubar eu e você. Deus está do nosso lado. Deus é quem está nos auxiliando. Deus é quem está nos ajudando a vencer. Porque de mim mesmo, de você mesmo, nós não seríamos capazes de vencer nenhuma adversidade. Se até aqui eu consegui ultrapassar barreiras na minha vida, você conseguiu é porque o Senhor o ajudou. É porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a palavra do Senhor ainda diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o santo monte. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né, por esta palavra. Davi ali, quando Davi chegou e clamou a Deus humildemente, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, a minha vida está assim, eu preciso de um conserto. Davi disse que ele clamou com a voz dele. É por isso que eu e você, meus amigos, nós precisamos abrir a nossa boca e clamar a Deus. Eu e você, nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, nós erramos, Deus, nós pecamos, mas me perdoa, Senhor, porque eu só tenho o Senhor para me ajudar. Só Deus é quem ajuda o ser humano a vencer. E aqui Davi diz que ele clamou a Deus com a voz dele. É por isso que precisa eu e você abrir as nossas bocas e clamar a Deus e confessar a Deus que nós erramos, mas que nós precisamos do Senhor. E Davi diz aqui: e ele ouviu-me desde o santo monte. O Senhor, ele é um misericordioso. Deus, ele é um Deus de perdão, de misericórdia. Porque a palavra de Deus diz: se não fosse as misericórdias do Senhor, eu e você seríamos consumidos aqui nessa terra. Louvado seja Deus, né? Deus é bom, ele é misericordioso. Então o homem, se arrepender, se clamar ao Senhor, o Senhor lá do trono de glória, onde ele está, ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir, ele vai entrar em providência, ele vai mandar o socorro para o povo. Porque Deus se agrada que o homem reconhece que é falho, que é pecador.
Se o homem se reconhecer, se o homem fazer como Davi fez, tenha certeza que o perdão de Deus chega até a mim e a você. E ainda tem a palavra do Senhor, né? Ele diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Sabemos que a noite se passou, o dia raiou e sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos ajudou. Quantos dias estão passando? Quantos dias já se passaram com essa pandemia? E graças a Deus que eu e a minha família, o Senhor até aqui tem nos ajudado. E eu creio que muitas famílias também o Senhor tem livrado. Muitas são as misericórdias do Senhor. Então, louvado seja Deus por isso, que nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Se nós estamos com vida, com saúde, com alimento em nossa casa, é porque o Senhor, nosso Deus, nos ajudou. E a palavra do Senhor diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi ali, em meio à adversidade, podemos observar que o começo desse Salmo 3, ali nós podemos observar que quando Davi começou a clamar ao Senhor, a alma de Davi estava angustiada, Davi estava com medo. Os Salmos aqui nos mostra que o começo do Salmo 3, Davi estava com medo, falando para Deus das adversidades que estava na vida dele. E é assim que eu e você vivemos. Quando nós vivemos um pouco afastado dos caminhos do Senhor, basta vir qualquer luta, qualquer tribulação que nós estamos com medo. Mas, ó Deus, como é bom, ó a misericórdia de Deus como é grande. Quando Davi sentiu ali no coração dele, Deus me perdoou, o Senhor me perdoou. A Bíblia aqui, nesse versículo 6 do Salmos 3, nos diz que Davi falou: não temerei, eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Quando o homem ele reconhece a Deus, quando ele chega diante de Deus e ele tem a certeza de sentir lá no seu coração: Deus me perdoou, tudo aquilo que eu fiz ficou lá no passado, o Senhor já me perdoou. O homem ele passa a ter a certeza de que nenhum mal vai chegar até ele, porque o Senhor está do lado dele, o Senhor está velando ele, o Senhor está guardando. E foi isso que Davi sentiu no seu coração. Quando Davi chegou lá, clamou a Deus, falou para Deus: Deus, são muitos os meus adversários, tem misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi, que Deus livrou Davi dos seus inimigos, das suas adversidades. E aqui no versículo 6, Davi já volta a dizer: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem ao meu redor. Não importa o que você está passando, não importa qual é a sua dificuldade, qual é a sua adversidade. Se você abrir a sua boca, se você clamar a Deus, reconhecer que errou, mas que Deus é um Deus galardoador, que Deus perdoa, você vai passar a viver uma vida na presença do Senhor sem ter medo de nada, nem de 10 milhares, nem de 20, nem de 30, nem de uma adversidade, porque o Senhor está do seu lado, porque o Senhor é quem cuida do povo seu. Aqueles que já estão na presença do Senhor, quem livra, quem guarda, quem dá livramento é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós vivemos em paz, é porque o Senhor é quem cuida do que é nosso. Quando nós chegamos para Deus, quando nós humilhamos diante de Deus, quem cuida de mim, da minha família,